O PCC, nesse sentido, ele tem uma lógica sofisticada que isso permitiu que ele fosse escalando para outras atividades, ele fosse se misturando as atividades. E o capital acumulado do PCC, ele foi sendo reinvestido, permitindo que eles não ficassem só no tráfico de drogas. Quando a gente olha, por exemplo, a ocupação do Comando Vermelho, eu sempre uso esse exemplo, ela é horizontal. Horizontal no sentido de você olhar um mapa, e aí você tem um horizonte do mapa, e aí fala, dentro dessa circunscrição aqui do mapa, eu vendo gás, eu vendo net... Deixa eu trocar de assunto aqui, que tem uma outra coisa que vocês andam falando bastante nas lives, até como partido político, que é o combate ao crime organizado. Eu queria que você me explicasse como é que o crime organizado funciona no Brasil, onde que ele tá, como é que é essa situação toda, que eu não faço a menor ideia, e também como que é combater isso sendo de um partido pequeno, com uma representatividade na internet ainda. A gente tem primeira pergunta que você colocou do que é o crime organizado. Como é que ele opera no Brasil? Qual é a situação pra gente entender a gravidade da coisa? O crime organizado, ele opera como tudo, até como um negócio, na brecha e na oportunidade. Então, você vai pegar o Comando Vermelho, né? E surge as cadeias, como até o PCC surge na cadeia, e ele surge de uma fusão entre ativistas políticos de esquerda que conhecem, vamos dizer, criminosos comuns, e aí os caras trazem uma parte da lógica de guerrilha ali pra dentro, vamos dizer, dessas organizações. Ele cria um código de conduta interno, tal qual um partido, e aí o Comando Vermelho, ele começa a fazer desde o começo, vamos dizer, essa tomada de posições territoriais, assim como cuidam do negócio, o business da droga. E isso sempre foi, especialmente nos anos 90, nos anos 2000, meio dos anos 2010, desculpa, até agora os anos 2020. Isso foi entendido como cartéis que trabalham com tráfico de drogas. Quando que desde o começo eles sempre tiveram essa vocação de ocupação territorial. E aí entra uma coisa que é interessante, quando surgem as milícias nos anos 2000, o que a milícia faz? Ela faz a ocupação territorial sem o tráfico de drogas. Hoje até tráfico de droga a milícia faz, mas aí é outra discussão. O lance que interessa é você conseguir ganhar muito dinheiro e ter muita força com a ocupação territorial e com um trabalho de uma espécie de banditismo de clã, que você vai achar, vamos dizer, similaridades com coisas que aconteceram na Idade do Bronze. É assim, é um chefe tribal que assume o comando de um território, e aí ele tem que estabelecer rituais de legitimidade dentro daquele lugar, uso bem, vamos dizer, bem claro da violência, música, arte, linguagem para justificar aquela estrutura. Os casos do Comando Vermelho é como se fosse guerreiros tribais da Idade do Bronze. O PCC, ele surge no contexto também de presídios em São Paulo, mas ele surge de uma outra maneira. Ele surge um cara que claramente é um sujeito mais inteligente, que é o Marcola. E ele entende o PCC como um partido, mas ele entende como um business mais nas sombras. E a ocupação territorial não é tão nítida, porque também não é tão necessária. E ele soube misturar a atividade da droga com outras atividades correlatas. Então, eu sempre ouvi falar de um cara que é o armeiro. O PCC tem vários armeiros em vários lugares. Que assim, você quer roubar um banco, fala, eu tô a fim de roubar um carro forte. Você é um bandido ladrão, já roubou uma moto aqui, você já roubou um celular ali, é conhecido pelos bandidos do PCC na região. Aí você chega pra um armeiro, tô graduado aqui, conhecido e tal, legal. Eu quero roubar um carro forte, que vem todo dia 3, vem num banco aqui, ele vem e entrega o dinheiro e tal. Eu quero fazer uma emboscada, o cara, tudo bem, o que você precisa? Vou precisar de um carro, vou precisar de mais 2 caras que carregam arma assim assado, vou precisar desse equipamento assim assado. O cara, beleza, eu tenho as armas aqui, eu fico com 30%, eu participo da operação com você. Então, é um business, né? O cara entra com o trabalho dele e com a ação de empreendedor dele de atacar o carro forte, e o PCC entra com uma estrutura proprietária que ele tem, conhecimento de causa, e inclusive uma espécie de seguro de vida, e caso ele seja pego, ele vai ter advogados, vai ser protegido. E o PCC participava do lucro. Então, havia o tráfico de drogas, mas havia uma operação de banditismo tocada pelo PCC. E por associados, né? Então o PCC, ele sabia trabalhar os associados à facção. O PCC, nesse sentido, ele tem uma lógica sofisticada que isso permitiu que ele fosse escalando para outras atividades, ele fosse se misturando as atividades. E o capital acumulado do PCC, ele foi sendo reinvestido, permitindo que eles não ficassem só no tráfico de drogas. Quando a gente olha, por exemplo, a ocupação do Comando Vermelho, eu sempre uso esse exemplo, ela é horizontal. Horizontal no sentido de você olhar um mapa, e aí você tem um horizonte do mapa, e aí fala, dentro dessa circunscrição aqui do mapa, eu vendo gás, eu vendo net, eu vendo... Fora disso, não. O do PCC é vertical. Ou seja, eles sobem nas instituições, eles entram na polícia, eles entram no mercado financeiro, eles vão entrar, sei lá, no mercado de venda de bebidas. Então eles sobem na hierarquia social em outras estruturas, então eles podem estar misturados em qualquer coisa. Eles não estão presos num determinado território.
Então é um modelo mais inteligente de negócio, mais eficaz. E a gente tem esses dois modelos competindo. Em geral, especialmente está acontecendo no Nordeste, os associados do Comando Vermelho são mais eficazes na guerra pura e mais cruéis do que a turma do PCC. Que o PCC terceiriza para outros essas brigas. Mas o PCC ele é mais sofisticado e acho que ele deve ter margens... É o que dizem, ele tem margens maiores do que o Comando Vermelho. E é enxergado, inclusive, pelos Estados Unidos como uma organização meio que única. Até quando comparado com outros cartéis da América do Sul. Então esse é o problema que a gente tem. A gente pode ir para as origens do problema se quiser, mas acho que essas são as duas estruturas principais. Uma é mais fácil de enfrentar, que é o Comando Vermelho, e outra claramente demanda mais inteligência, que é o PCC. Só para eu entender, quantos % de influência eles têm no nosso dia a dia, do cidadão comum? Se eu for falar, por exemplo, dos seus hábitos diários, de sair de casa e você vai, sei lá, você vai sair da tua casa, você tem um apartamento, você vai ter um porteiro no seu prédio. Você vai ter uma grade na frente do teu prédio. A existência de uma grade na frente do seu prédio, ela se dá porque você não acredita você não confia que você não será roubado ali. Ou a existência de uma pessoa que vai escolher quem pode entrar ou quem sair ali. Sim, mas é um ladrão normal. Não necessariamente o crime organizado vai estar nessa. Sim, mas é que hoje um ladrão comum, ele não é um... O ladrão normal não existe mais praticamente numa grande cidade. Ele vai ser faccionado porque faz sentido ser faccionado, especialmente com o PCC. Um ladrão de moto, se você é faccionado com o PCC, você tem zonas de atuação. Se você é pego, você tem advogado. Dentro da cadeia você tem proteção. Então, não faz sentido você não ser faccionado. Entendi, o cara tem tipo um plano de saúde, plano de dentista, tudo lá dentro. Ele tem e isso dá um senso de pertencimento ferrado. Lógico que não são todos. Você vai ter um nóia, um ladrãozinho, mas em geral o ladrão ele vai ter dessa cadeia. O ladrão de celular, ele rouba celulares, um moleque. Aí ele vai entregar pra alguém, esse alguém vai entregar pra uma máfia, essa máfia vai estar ligada ao PCC. Tem a máfia dos nigerianos que pegam os celulares no centro. Eles, em última instância, precisam do PCC participando da atividade deles. Então, o seu dia a dia vai ser em grande medida determinado pelas ações que você vai tomar pra se proteger de um eventual roubo. O carro que tem isso filme no Brasil. Se você não tem um carro blindado, você vai ter isso filme, pelo menos. O celular que você não vai ficar dando moleza na rua. Então, muitas das ações que você vai tomar na tua vida são baseadas nisso. Agora, por exemplo, o PCC tem influência no Porto de Santos. Porque boa parte da operação deles está em mandar droga pra Europa. Puta, tem uma ação do Porto de Santos. Então, às vezes... Tem boas ações, né? Eu não sei, hoje... Tem muita atividade. Tava boa, inclusive. Eu não sei se a atividade deles vai ser muito afetada aí por se haver uma crise com o PCC. Não sei se é uma notícia boa. Mas a real... Parem de mexer com o PCC. Meus dividendos estão gordos. Mas com certeza eles movimentam bastante o jogo por lá. E então assim, eles não têm muitas áreas. A gente viu Faria Lima. Eles, assim, a gente tem que pensar assim, toda atividade criminosa que acaba funcionando acaba gerando monopólios. E todo monopólio gera um lucro desproporcional. Então eles têm meio que um monopólio na distribuição de droga em São Paulo. Imagina o lucro desproporcional que eles tiveram por anos fazendo isso. Isso permitiu que eles reinvestissem em outras operações. E aí, cara, os ovos do PCC estão em várias cestas. Então isso interfere na tua vida. E o que é aquela história que eles tinham postos de gasolina? Quando eu vou num posto e abasteço o carro, eu tô dando dinheiro pro PCC? Se eu for no deles, né? Eles montaram rede de postos de gasolina e eles foram também pro campo da distribuição da gasolina. Assim, aí tem muita história de conversa com o policial, com o promotor, que eu não vou ter todos os detalhes dessa parte operacional, mas posto de gasolina permite o batismo. A gasolina batizada faz com que você declare um valor e ao mesmo tempo você, com a gasolina batizada, você pagou menos pelo combustível. Esse gap você lava dinheiro. Mas é tudo pra lavar o dinheiro da droga, não é porque eles querem ter um posto de gasolina. Sim. E vai dar uma grana. É igual o Comando Vermelho com os shows de funk, os shows grandes de funk, que você esquenta o dinheiro através do show. Então você tem operações que são pra ganhar dinheiro também. Tem operações que você usa pra lá esquentar o dinheiro. Aí você vai ter uma rede de empresas que você esquenta o dinheiro. Tem outras operações que são lucrativas em si. Por exemplo, eles em algum momento começaram com posto pra esquentar dinheiro. Depois eles começaram a ganhar dinheiro com distribuição de combustível. É mais ou menos isso. Eles vão se encaminhando e crescendo. Então eles estão diretamente ligados ao nosso dia a dia como cidadão e a gente nem imagina. Sim. Quando que vocês... porque é uma coisa recente, eu acho, vocês comprarem essa briga pública contra o crime organizado, né? Quando que vocês decidiram fazer isso e qual foi, enfim, a estratégia? Deu medo de algum de vocês sofrer algum tipo de represária depois? Como é que foi? Foi uma decisão deliberada nossa, quando a gente entendeu que nós precisamos montar um partido e a gente não poderia ficar falando de maneira ou boba sobre os assuntos, não aprofundada, ou solta.
Por exemplo, o Kim tem projetos muito bons em muitas áreas, como deputado federal. Mas antes da gente pensar em montar um partido, os projetos eles ficavam meio soltos. Eles não faziam parte de um todo coerente. E por que não faziam? Porque, pô, quem precisa focar nisso aqui, agora precisa focar naquilo ali. Quando a gente falou, vamos montar um partido, nós vamos montar um programa partidário, a gente começou a discutir todos os assuntos e chamar dentro da nossa comunidade pessoas para discutir todos esses temas. E aí, em todos os temas a gente foi aprofundando e tendo insights e conversando com outras pessoas. Ou seja, a gente transformou o MBL uma espécie de um fórum interno de discussões. Que aí criou a revista Valete, que produz os artigos, mas produz a ideia e que produz o fórum, os espaços de discussão. A ideia do livro amarelo. E aí você começa a ter as discussões e você começa a ter um ambiente fértil para você estudar os temas. O tema do crime organizado é um tema que começou com esse insight a discussão sobre crime no Brasil, sobre criminalidade como toda, ela é levada toda para um campo errado. Mas sobre crime organizado, ela ainda está presa na discussão sobre drogas. E aí eu falei, não é sobre drogas, é sobre território. Sobre território e ocupação, ou horizontal ou vertical. CC com a vertical e o Comando Vermelho com a horizontal. E nós precisamos começar a tratar com uma perspectiva diferente o enfrentamento a eles, que é o enfrentamento de um agente alienígena ocupando espaços na máquina pública, no empresariado e no próprio território brasileiro. Só de você virar essa chave, você começa a ressignificar tudo que envolve o crime organizado. Então a gente mudou a chave imaginativa, não só nossa. Quando eu vejo o Ratinho Júnior falando não, agora nós vamos partir pra cima, vamos tratar eles como organizações terroristas. Não, eles fazem ocupação territorial. Todo mundo tá usando o termo ocupação territorial. Os presidenciáveis, o Ratinho usou, Caiado usou, o Zema usou. Eles estão usando uma imaginação nossa de 2023 para 2024. Que a gente mudou o termo como isso foi abordado. Por isso a nossa própria briga lá com o Oruan, ela tá nestes termos. Ela tá entendendo assim, se o Oruan pertence ao Comando Vermelho e o Comando Vermelho ocupa um território, qual é a função dele, que é filho do Marcinho VP, nessa estrutura? Ele, e eu vou ser marxista aqui, ele cria a superestrutura ideológica para justificar um sistema de relações econômicas e políticas que acontecem nas áreas do Comando Vermelho. Ele é a cultura enquanto superestrutura. Tá. Então dane-se a música, isso não é uma questão de liberdade, ele é um agente político de uma determinada máquina que também é política. Nós precisamos ver maneiras de pegar ele no pulo ali. E a lei anti-Oruan foi uma resposta. Que é sobre a lei anti-Oruan de não colocar dinheiro do Estado nisso? Lógico, ela é uma lei bem óbvia, mas ela apontou o problema. Tem uma estética em volta dela que nos mostra alguma coisa. Né? Ela tem, vamos dizer, ela aponta uma discussão e essa discussão ela extrapola a função da lei. Sim, ela faz uma marca, um marketing que nos leva a pensar outras coisas. Exato. E isso despertou as pessoas para essa questão da naturalização do Comando Vermelho, que é literalmente a função ideológica do Oruan. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos como esse, deixe o like e se inscreva no canal A Saída do Brasil. Até a próxima.